O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque nesta terça-feira, agradecendo a sua presença, a sua audiência, que você nos acompanha no programa aqui. Vou te mandar perguntas para a nossa convidada muito especial que participa conosco novamente, agora já como vereadora, né? 8.016 votos. A líder de votos, ela teve aí na legislatura passada, mas a gente está voltando aí, acho que é a primeira vez como vereadora nesse mandato. Vereadora Débora Camilo, do PSOL, 8.016 votos aí. Parabéns, vereadora, obrigado pela sua presença e, obviamente, ainda nunca é tarde, também parabéns pelo resultado. Obrigada. Você já esteve aqui logo depois da eleição, mas agora aí novamente aí para falar de planos e projetos dessa nova legislatura aí também, uma legislatura bem agitada. Bem agitada. Agradeço, Fernando, pelo convite, né? Para mim é sempre uma honra e uma felicidade poder participar, e foi um ano atípico, né? Eu costumo dizer que o início de mandato é sempre agitado do ano no mandato, mas esse ano estão sendo assim, alguns meses fora do comum. São grandes emoções, né? Literalmente grandes emoções na Câmara de Santos, né, vereadora? Sessões que são sessões, pode dizer, mornas. Ultimamente são sessões bem calientes, digamos assim. Mais de 3 horas e meia aí de discussão, de votação, só para questão de um tema, sexualidade nas escolas, que foi uma proposta da Câmara Jovem, né? Depois apresentada pelo vereador Carlos Teixeira Filho, demoraram 2 horas só para discutir um único item, só para ter uma ideia. Educação e sexualidade, volto a dizer, uma proposta feita por jovens da Câmara Jovem, e foi vetada porque virou aí um total deturpação aí da ideia original nesse sentido. Quem não sabe, até a palavra job acabou aparecendo aí, né? Aí job, mas aí o que é job? Job é emprego, mas enfim, tem outra conotação aí também nesse sentido. Vereadora, vamos pegar então esse gancho também desse novo mandato, né? Obviamente já estamos aí iniciando 4 meses, mas na prática as sessões da Câmara agora, desde fevereiro, e tem sido, primeiro começando com a discussão de a líder da oposição, né? Sim. Quem é a liderança da oposição teve racha, depois volta na liderança da oposição, enfim, são sessões muito agitadas, podemos dizer assim. Pode dizer que estão sendo históricas, né? A princípio, né, a gente já inicia com um debate sobre a oposição, né? Que inicialmente a oposição até então era o PSOL e o PT, né? Uhum. Nós iríamos manter essa oposição, até porque havia um posicionamento, né? Sim. Foi dado até por um dos vereadores do PL, de que o PL seria a base do governo e que a oposição foi feita durante a campanha. E no mesmo dia, né, depois a gente ter anunciado o Dr. Caseiro enquanto líder da oposição, a gente teve o posicionamento de que o PL passaria a ser oposição ao governo atual. E aí foi a primeira vez... O PL, até a legislatura passada, tirando as eleições que eleitoral, o PL fazia parte da base, né, sempre atuante, né, então, e aí, a partir desse momento que o PL declara oposição, a gente passa a ter 2 oposições, né, algo que nunca ocorreu e que não há uma... Água e óleo, literalmente. Assim, não tem no regimento não existe, né, algo que determine quando existem 2 oposições que estão disputando ali a liderança, como que isso vai ser resolvido. Mas é justo até para o presidente da Câmara. Porque não tinha como a base escolher quem seria a oposição, né? Então aí fica muito estranho a base escolhendo a sua oposição. Então, a princípio, né, entenderam que quem
tivesse mais representante, acabaria tendo aí a possibilidade de escolher a liderança. Então, a gente optou por não fazer parte, né, desta oposição, até porque não tem como a gente ser orientado pelo PL, né? Então, o PL hoje é líder da oposição, mas o PT e o PSOL, a gente não segue as orientações desta oposição, né? Até porque a gente sabe que tem uma diferença ideológica drástica, né, entre esses dois campos, e não tem como a gente ser orientado pela oposição encabeçada pelo PL. Né? Então já inicia aí essa dificuldade. Foram grandes embates aí. Foram. E algo que eu costumo dizer, que toda vez que há orientação pelo PL, o PL orienta pela oposição, aí eu sempre coloco, né, do PL, né, que é para ninguém... É PL Partido Liberal, Partido não Liberal, projeto de lei, que às vezes confunde isso, também. Então... É oposição do PL, e a gente não se orienta por isso. Inclusive tivemos agora recentemente até a convocação que virou convite do secretário de Desenvolvimento Social, né? Sim. Inclusive, aí sim, um membro, ele esteve aqui, o vereador Fábio Duarte esteve aqui, até explicando tudo, né? A posição dele, que aí ele foi o único que votou contrário. Porque se fossem 7 votos, aí seria a convocação. Não, aí a maioria a gente não teria o mesmo número, mas aí a gente percebeu que mesmo dentro do PL não há um consenso, né? Eu até disse que houve um racha ali no PL, né? E agora a gente vai ter novamente uma convocação, né? Tem requerimento do vereador Alisson, uma convocação da secretária de Segurança. E Raquel Galinatti, a gente também não sabe, provavelmente não passe a convocação. Deve ser feito um convite do mesmo... da mesma forma, tudo indica. Assim, eu não vejo nenhum problema em relação à convocação, até porque faz parte do regimento, né? É um instrumento que a gente tem. E a audiência pública, né, que foi presidida pelo vereador Sérgio Santana, falando sobre a questão das pessoas em situação de rua, demonstrou... Até explicar, o senhor estava presente, o senhor estava na mesa, inclusive, Sim, porque né? eu faço parte da comissão. Né? O Sérgio, ele é o presidente, a Renata é o vice-presidente, eu sou o terceiro membro, né? E ali o secretário não respondeu absolutamente nada do que foi questionado, né? Nem por mim, nem por outros vereadores e nem pela população, porque houve perguntas simples, né? Como qual é a condição hoje do rapaz da Moldávia, né? Nem isso ele respondeu. Ele está 5 meses em Santos, 5 meses, né? 5 meses, um morador da Moldávia. Como que ele apareceu? Como é que ele está onde especificamente? Ele está num abrigo, né? Ele estava viajando, já tinha passado por outros países e foi, né, assaltado em Santos, levaram todos os pertences, dinheiro, documentação, e ele até então estava no abrigo sem que nada tivesse sido feito, né? Frisando que as pessoas do abrigo, os trabalhadores do abrigo, fizeram de tudo que estava dentro do alcance deles, conseguiram visto, né, visto humanitário para ele, né, enquanto refugiado. Então ele está legalmente, né, no Brasil, mas por 1 ano. Mas fora isso, Eles passaram 5 meses. 5 meses, nada mais havia sido feito. Então quando eu fui fazer uma visita, eu tomei conhecimento do que acontecia. Eles conseguiram um ucraniano para conversar com ele em russo. Só que ele fala pouco russo, né? E nós conseguimos um romeno para conversar com ele. E durante essa conversa, foi até uma conversa online, uma videochamada, ele disse que queria... Inglês e nada, português, nada. Mas ele disse que queria voltar para casa, né? Sim. E a partir daí a gente começa, né, os trâmites, conversa com a secretaria. Ministério, conseguiram contatar a então, prefeitura? Essa é a outra questão, né? A gente entrou em contato com a secretaria porque eu entendo que como ele está aos cuidados, né, do executivo, da secretaria, a gente precisa de uma conversa institucional. Sim. Né? Então, a gente entrou em contato com a secretaria e não obtivemos nenhuma resposta. Encaminhamos documentação, tá, de nada. E aí eu fiz o requerimento oficial, porque até então a gente fica tentando fazer as vias extraoficiais, até para que seja mais rápido. E a partir do momento que eu fiz o requerimento, que passou a ter uma grande repercussão. Porque não dá pra gente imaginar uma pessoa. Eu fico imaginando você, um brasileiro na Romênia,
na Rússia ou na Moldávia, sem falar inglês, sem falar russo, sem falar absolutamente nada, dentro de um abrigo, né? A pessoa não tem com quem se comunicar. E a partir daí, então, a Secretaria disse que iria fazer todos os trâmites, mas a gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente não tem essa resposta. E na audiência também não houve nenhuma resposta. A gente está aguardando a resposta oficial, né, por conta do requerimento, mas isso pode levar mais um mês, né? E a gente não teve essa simples resposta do que está sendo feito para solucionar. Nas redes, a gente teve uma grande quantidade de pessoas que querem fazer uma vaquinha para comprar a passagem dele e levar. Porque na embaixada da Moldávia eles disseram que não tem dinheiro para levá-lo de volta, né? Santos, a princípio, disse que faria, né, o recâmbio qualificado até a embaixada ou poderia fazer o recâmbio. São, se eu não estou enganado, R$10 mil a passagem. Para nós, é um valor exorbitante. Sim. Mas para uma prefeitura com 5 bilhões, né, uma secretaria com alguns milhões de reais de orçamento, isso não é nada. E a gente está falando de alguém que está há 5 meses sem saber o que vai acontecer, né, com ela. Então, e foi assaltada em Santos? Em Santos, na rodoviária. Não, só para a gente ter uma ideia, sim, contextualizar, sim, porque ele é tipo mochileiro, né, nesse sentido que milhares de pessoas fazem isso no mundo, né? A gente tem até um santista aí percorrendo aí, o professor Luiz Fernando Menezes também, que está professor de história aí, está com seu cão Belmiro aí circulando no mundo também, ele está na Ásia nesse exato momento, a gente acompanha, monitora, mas são pessoas que têm esse hábito, né? Infelizmente foram assaltadas em plena rodoviária, dentro da rodoviária. Eu não sei exatamente o local, porque a gente não conseguiu ter essa informação. Ou seja, em Santos, no mínimo, né? Tem que ter uma atenção maior. Não, e a gente espera que quando a gente tem um brasileiro fora, né? Sim. E algo desse tipo acontece, a gente sempre espera que essa pessoa tenha aí toda a atenção, né? E aí você está num país onde, de alguma forma, você tem uma estrutura para que você consiga retornar para casa e nada é feito. Então, eu penso que falta um comprometimento, né? Tanto não só do executivo em si, mas das secretarias, né, como um todo, né? Não existe... e aí, falando um pouquinho... E tem a parte de relações internacionais, na própria prefeitura. Sim, né? sim. Independente só dessa questão social, de fazer esse link aí. Porque seria muito mais fácil para a prefeitura, né, enquanto executivo, exatamente, com toda a estrutura, fazer essa conversa, até porque eu, enquanto vereadora, tenho as minhas limitações de atuação, os próprios trabalhadores do abrigo também, então não é possível, né, que a gente não conseguisse, em menos de 5 meses, resolver a situação desse rapaz que não veio aqui, e muita gente pergunta, mas ele veio fazer o quê? Ele era turista, né? Turista como qualquer outra pessoa. E mesmo se não fosse, caso ele tivesse vindo aqui na tentativa de trabalho, ele tem todo o direito, e a gente não pode simplesmente largar uma pessoa para que ela simplesmente aguarde as coisas se resolverem. Ele tem contato com a família, nem isso? Ele tem uma irmã, ele sabe que ele está aqui, mas que também não tem condições de ajudá-lo a retornar. É um país pequeno, né, pobre, né? E aí na Europa, né? Isso. E é um país pobre, que é dentro daqueles países da antiga União Soviética, né? Países que, infelizmente, a gente nem sabe os impactos também não sei se tem aí questão geográfica aí da Ucrânia com a União Soviética, enfim, um país pobre, não é um país pequeno também, mas algo precisa ser feito, né? Algo precisa ser feito com esse cidadão que está aqui há 5 meses aguardando aí respostas aí nesse sentido. Isso é que a gente fala no estrangeiro. O próprio secretário esteve aqui e falou também, trouxe números de recâmbio qualificado também, de pessoas que já deixaram, mas a gente percebe também, em dados que ele certamente falou, que no caso que estão ligados, ou seja, se autodeclaram como moradores de rua, né, nas unidades de assistência social, né, algo em torno de 1.700 pessoas. É um número assim que chama, tudo bem, que é uma autodeclaração que as pessoas colocam como moradores de rua. Esse número é exorbitante, que faz de Santos uma das cidades proporcionalmente com o maior número de moradores de rua. Inclusive o secretário disse que está fazendo um grande plano aí para poder divulgar, não sei se ele deve ter falado isso, para divulgar aí as ações envolvendo entidades, enfim, todas as partes envolvidas. A gente espera que realmente, porque é uma realidade e foi um dos assuntos mais debatidos durante a campanha eleitoral. Sim. O que isso avalia aí, além desse caso especificamente desse rapaz,
Qual é a sua avaliação, as explicações, mas qual o cenário que o senhor vê aí em relação à população em situação de rua? Na cidade a gente está patinando, a gente está avançando, a gente está meio fazendo castelo de areia e a água vem e destrói o castelo de areia. O que está sendo feito? Recursos são mais de 100 milhões de reais no orçamento. Né? É um debate que não surge hoje, né? É importante a gente frisar. As dificuldades que estão sendo enfrentadas pelo secretário não são uma novidade. O secretário é novo na pasta, mas é um governo bem intencionado, pelo menos a gente identifica, está na rua. É um governo de continuidade. Então, e essa foi a única resposta que ele deu na sessão. Então eu me equivoquei quando eu disse que ele não respondeu nenhuma. Ele respondeu dizendo que era uma continuação do trabalho que estava sendo feito. E a gente tem uma grande dificuldade, né, de enxergar um trabalho conjunto entre as secretarias nessa administração. Transversalidade. Né? Não existe. Não existe um trabalho em conjunto entre a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Desenvolvimento, com Segurança, isso não existe. Então, o que já vem acontecendo há muito tempo é um trabalho isolado das secretarias e que acaba não dando o resultado que a gente espera. A população em situação de rua, ela é uma população que tem diversos fatores e esses fatores precisam ser analisados. A gente não pode pensar em um único tipo de ação que vai colocar todo mundo dentro de uma caixinha e vai resolver o problema. A gente tem pessoas que foram para as ruas por conta de uma questão econômica, questões de saúde mental, drogadição, né, e por aí afora. Alcoolismo, enfim. Sim, e isso pode... Social, questão financeira. Financeira, que pode desencadear em outras questões. Né? Quantas pessoas vão para as ruas por questões econômicas e acabam utilizando álcool, drogas, porque eu fico imaginando que não deva ser fácil, né? Um dia você está dentro de casa, outro dia você não tem mais dinheiro para pagar o aluguel, você está na rua com a sua família. Então, minimamente, para você encarar essa realidade, muitas vezes o álcool e a droga, elas fazem parte daquele cotidiano. Então, a gente precisa criar ferramentas para que todas essas realidades sejam amparadas. E isso não existe, né? Então, se uma equipe da abordagem social vai para as ruas e verifica que aquela pessoa tem problemas mentais, a saúde não está junto para poder fazer a abordagem adequada e, quem sabe, encaminhá-la para um serviço da saúde mental. Né? E vice-versa, a questão da redução de danos. Então, não existe esse trabalho. O próprio secretário falou que só vai a equipe de assistência social. Sim. Nem guarda municipal, que tem sido até um dos objetos polêmicos aí, que foi abordado, inclusive, na Câmara. Que eu penso que é uma... E aí eu faço até um parênteses para dizer que eu penso que tenha sido uma decisão correta da secretária Raquel de entender que a população em situação de rua não é uma questão de segurança pública, né? Porque simplesmente você achar que a guarda ela tem que estar lá para retirar a força dessas pessoas, retirar seus pertences, não é o papel da guarda. A guarda ela vai atuar quando realmente algo de violência acontecer, um crime. Foi o que o secretário falou. E até o próprio policial, comandante que estava na audiência pública, ele disse, a gente só atua quando há um crime sendo cometido. Fora isso, a gente não atua. Porque a pessoa em situação de rua ela não é uma criminosa. Exatamente. Ela é uma pessoa, né, que está ali naquela condição. Então, eu penso que essa foi uma decisão acertada da secretária Raquel. E tem sido bem criticado, certamente, se tivesse convite, enfim, o que for feito, certamente vai ser um dos temas que vão ser abordados. Sim, e eu acho que essa é E se baseia até numa pauta do STF também. Sim. Só cumprimento do STF. E eu acredito que talvez seja a pauta mais debatida, né? Será justamente essa, porque tem sido um problema, né, gerado pela falta de política que já não acontece há um bom tempo, né? Então, se a gente não trabalha em conjunto, né, e se a gente camufla a realidade, o que a gente vai ter é isso, o aumento das pessoas e a falta de oportunidade. Então, durante a campanha havia, né, a alegação de que, olha, as coisas funcionam muito bem, Santos está caminhando, é a melhor cidade para se viver. E tinha a parte que mostrava a realidade, olha, isso não está acontecendo, né? Não existe política, não existe trabalho. E aí a gente se depara com a realidade de que, olha, se você hoje tentar um abrigo, você não vai conseguir, porque não tem vaga. Né? O próprio secretário comentou 309 vagas, mais ou menos, uma população de 1.700 pessoas. Se todo mundo resolvesse abrigar,
não vai acontecer. Se a metade resolver, também não vai conseguir. Fora que os abrigos estão em condições terríveis. Você tem abrigo que tem pessoas que deveriam estar numa entidade de longa permanência, porque são pessoas que estão adoecidas, sofreram acidentes e precisam de uma permanência maior e não conseguem, né, uma vaga, porque não existe, né? Existe uma lei, mas não existe a política para isso na cidade de Santos, e as pessoas acabam permanecendo no abrigo por tempo indeterminado. E aí é uma vaga a menos para alguém que poderia ser uma casa de passagem, né? Uma casa de saída. Então não existe isso. E fora a condição dos abrigos, né? A gente tem abrigo que passou por reforma um pouco mais de um ano, que chove em cima das camas, né? A gente tem essa denúncia sobre a redução de alimentação, né, dos abrigos. Aliás, esse assunto, né, qual foi a resposta? Está faltando alimentação ou houve uma mudança? Por exemplo, eu li alguma coisa assim, queijo, presunto, né, que a gente pode até, alguns podem até analisar, não tem isso na minha casa, sim, e aí, né, enfim. Mas está faltando alimentos ou isso não acontece? De acordo com o secretário, o que houve foi uma adequação nutricional. Essa é a resposta, né? Essa é a resposta. Durante a audiência pública, a gente questionou, falta alimento? Ele não respondeu também, né? E de acordo, né, com as denúncias que foram feitas até no próprio Ministério Público, de relatos de trabalhadores desses abrigos que chegaram para a gente, né, de documentos que a gente teve acesso, né, houve uma determinação do secretário para redução dos alimentos, que não era permitido a repetição da alimentação. Então, se eu comesse, quisesse repetir mais uma vez, não poderia, e caso o abrigado queira repetir, era para dar um pão com margarina para ele. É isso. E aí, né, a preocupação, né, principalmente dos operadores sociais que estão nesses abrigos, é que muitas vezes as pessoas que saem da rua, elas deixam de utilizar droga no período que estão no abrigo e elas entram naquele período em que há abstinência. E ali elas trocam, né, a droga pelo alimento. Então, a partir do momento que você não garante para ela minimamente alimentação para diminuir, né, todo aquilo saciar aquela vontade, você tem atritos dentro dos espaços. E você acaba, de alguma forma, descontinuando o que seria, não digo um tratamento, mas o acolhimento adequado. Então, assim, a gente tem diversos relatos de diversos abrigos, né, em que isso tem acontecido, mas de acordo com o secretário, houve uma readequação alimentar com abundância em frutas, né, essas coisas. E alguns usuários, né, que estavam lá fizeram fala dizendo que isso não existe, né? Então, a nossa preocupação, né, e se é uma questão de readequação de orçamento, também foi questionada a questão dos aluguéis de imóveis que estão há mais de um ano. Afonso Pena, por exemplo, o próprio secretário, tudo bem que não foi ele que fechou o contrato, né, tem que ressaltar isso, mas disse que vai ser uma casa-abrigo, né? Casa de abrigo, alguma coisa assim. Essa proposta, pelo menos foi a princípio era isso. Afonso Pena, próximo aqui da Praça Palmares. Isso, R$20 mil mês, né? Que está mais de um ano sem utilizar e sendo pago um imóvel vazio, né? E está sendo 4 vezes, já foram furtados. Sim, né? Sim, cada Você vez... vê na fachada, já vê fruto ali na fachada. E aí a gente não tem uma resposta, até foi questionado quem efetuou o contrato, e isso também não foi respondido. Né, a gente sabe assim, se é uma readequação em relação ao orçamento, se precisa de mais dinheiro, então que o prefeito não vete quando a gente determina lá o aumento para 5% do repasse do orçamento para assistência, né, para que a gente consiga fazer mesmo fechar esses gargalos, porque é inadmissível você ter um local, né, fechado por tanto tempo sem utilizar. Mas não é uma pasta para a gente pensar em economia, é uma pasta para a gente pensar em investimento. Então, você investir em melhores locais de abrigamento, com políticas posteriores ao abrigamento, né? Se a pessoa quiser fazer um curso, se ela quiser voltar até para casa, né? Se ela quiser trabalhar. Então, a gente precisa pensar num conjunto, né? E, infelizmente, isso não é pensado. E eu penso que falta uma determinação do executivo para que as secretarias trabalhem em conjunto, né? Se as secretarias não se conversam, falta o prefeito determinar que isso ocorra.
né? Então, para mim também tem uma omissão do prefeito Rogério Santos em relação a isso. É importante aí para ter algo realmente transversal, porque as secretarias elas têm que se comentar, conversar efetivamente, enfim, o que não falta são gente, inclusive tem um projeto aí ampliando a reforma administrativa que vem aí, né? Ampliando ainda mais gente para ser, mas esse é um outro assunto. O secretário esse é outro assunto, vereadora. O secretário falou também, tem um projeto que também causou uma polêmica enorme, assim como esse da sexualidade, foi aprovado. Esse foi aprovado porque o Housing First, que foi aprovado no finalzinho do ano retrasado, e encontra-se na Câmara. O secretário falou que não se sabe ainda se esse projeto será retirado e vai ser rediscutido, ou se vai para a segunda votação. Qual a sua posição aí desse projeto que ele, de certa forma, atende, pelo menos, o valor, se não me engano, de R$600, Bolsa Mendigo, foi muito usado durante a campanha eleitoral, né? Mas assim, na realidade, houve uma deturpação da ideia, essa é a verdade, até porque isso é uma proposta que não é aqui, só em Santos, outros países apresentaram, foi apresentado também no governo, inclusive no governo do então presidente Jair Bolsonaro, né? Então, só para ter como curiosidade. Como é que está a proposta lá na Câmara nesse sentido? O projeto está parado por enquanto. Se eu não estou enganado, é um projeto do Cacá, do vereador Cacá. Eu não tenho certeza. Eu acho que é do Executivo que veio... Mas o do Housing First? Do Housing First. Eu acho que é do Executivo, foi apresentado pela vereadora Alda. Eu não lembro exatamente, mas eu penso que é um projeto necessário. Né? Até aí não é ideológico. Não. É porque um dos debates é justamente você ter casas para que as pessoas tenham condições de morar e dentro das condições delas, né? Recentemente conversava com uma pessoa que dizia que é inadmissível você pensar que um quarto e um cortiço seja cobrado R$800 para uma pessoa estar, né? Então quem ganha um salário mínimo pagar isso, ou às vezes é diarista, trabalha por dia para poder pagar. E Santos é o tipo de cidade que ela não contempla as pessoas com menos capacidade financeira, né? Condições financeiras. E esse projeto é fundamental e essencial, né? Porque você precisa garantir a moradia para que a partir daí a pessoa tenha condições de galgar outros direitos, né? Independente das condições dela. E é importante a gente dizer que existem outros países que já têm esse tipo de projeto e não determinam ou impõem que a pessoa deixe de utilizar drogas, deixe de utilizar o álcool, né? Seja obrigada a trabalhar, porque ela vai tentando fazer um trabalho, né, de conscientização, minimizar os problemas dela, até que um dia ela consiga se libertar disso tudo, né? E esse dinheiro não vai na mão da pessoa, né? É pago direto para o proprietário. Da casa, a gente poderia ter até, eu não lembro exatamente o projeto, mas a gente poderia ter que nem essas retrofits, como são alguns projetos do governo municipal que poderiam ser destinados a isso, né? Você pode destinar isso e fazer algum tipo de projeto, né, que faça com que essas pessoas tenham ali condições de ali permanecer. Teve aquele projeto Levante da Calçada, né, que foi, né, dito aí que era o dinheiro que ia direto para a mão do traficante, né? Isso foi um discurso até de uma das candidatas, né, de uma candidata durante a campanha, e isso não é verdade, até porque a gente acabou de colocar, né, nem todos têm problema com drogas, né? E eu costumo sempre citar o projeto Braços Abertos do Haddad em São Paulo, que foi um projeto exitoso, apesar de muitos dizerem ao contrário, né? Eu vi os números que a cada 10 pessoas que fizeram parte desse projeto, 6 conseguiram sair da condição 60%. De rua. 60%, né? Então, assim, e era um projeto que a pessoa trabalhava, independente das condições dela, né? Recebia semanalmente e retornava, sem nenhum tipo de punição. Mas isso foi dando oportunidade para que essas pessoas tivessem a sua dignidade minimamente restaurada, né? Restabelecida. Então, imagine, 60% dessas pessoas saíram da condição da rua, né? Então, eu vejo projetos com bons olhos, esses projetos, e eu penso que são necessários. A pessoa acha que tem clima na Câmara, no momento? Eu acredito que não. Da educação da sexualidade só foi um exemplo de que... Até porque o próprio projeto Levante das Calçadas, na época a Aldra era secretária, a própria base foi contra. Então, é dificuldade porque se a base
E a né? oposição, que era naquele momento sim. o PT e PSOL, que defendeu o projeto. Né? Então, esses dois projetos, as chances hoje, nesse momento, eu acredito que sejam vai ter que pequenas. negociar muito, conversar muito, explicar muito Sim. também. Vereador, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidada a recordista nos votos nas eleições de outubro passado, a vereadora Débora Camilo, 8.016 votos. Ela já esteve aqui antes, obviamente, logo após as eleições, agora no atual legislatura aí, aliás, uma legislatura bem quente, bem agitada aí nesse sentido, né? Vereadora, pegando o gancho também, agora uma outra audiência pública que teve também na semana passada, só presidiu essa audiência, junto com o Comitê da Verdade, né? Importante também, um importante relato aí, vários relatos importantes, em especial também, entre eles, do próprio ex-vice-prefeito Esmeraldo Tarquínio Neto, né? Filho do prefeito eleito Esmeraldo Tarquínio, que infelizmente nunca assumiu, e aí Santos, de decorrência desse fato, Santos acabou caindo literalmente nas trevas, digamos assim, da política, em razão de área de segurança nacional, enfim, e a gente remonta um pouco antes desse episódio que aconteceu, Raul Soares, que até hoje a gente, inclusive o colega jornalista, ele coloca também, Edgar Boturão, coloca a necessidade da gente ter talvez um memorial, um espaço, né? Hoje a tecnologia ajuda muito, né? A própria Fundação Pacto Tecnológico pode pensar nesse sentido, das pessoas verem efetivamente, relembrarem e saberem o que foi o Raul Soares. E a gente tem algumas pessoas, poucas pessoas ainda vivas, mas que presenciaram, né, esse momento triste da nossa história e teve esse ato, inclusive vai ter uma medalha de honra, né, do Osmar Alves de Campos Golegan, 92 anos aí, que foi um dos que sofreu muito em relação a esse triste período da nossa história. Por favor, vereadora. Essa audiência pública foi uma atividade em conjunto com o comitê, né? Eu fiquei muito feliz quando eles me propuseram essa atividade, que o intuito era justamente a gente não deixar, né, que a história seja esquecida, né? Nós temos aí um período, como você falou, né, na nossa cidade de trevas, né, porque a nossa cidade foi alvo direto da ditadura militar e pessoas sofreram, né, foram mortas, torturadas durante esse período. As sequelas, né, até hoje a gente ouve relatos e questões inacreditáveis, assim, você pensar que um ser humano é capaz de fazer isso com outro ser humano. E aquilo ser uma política de Estado, porque a gente tinha a tortura praticamente como uma política de Estado. E o Raul Soares foi um momento na nossa cidade que, infelizmente, muita gente desconhece. Sim. Que houve um navio-prisão, onde as pessoas ficavam presas, vários sindicalistas, né, várias pessoas que eram tidas como inimigos, né,
ficavam ali dentro daquele navio sem saber ao certo o que aconteceria com eles, sendo torturadas. Imagens aí, né? Algumas imagens do navio, né? Já. E chegaram 800, é isso? Não por é? aí, eu não lembro exatamente. Pessoas. E assim, você não tinha, ou ficava na água até o seu joelho, tinha que ficar no beliche em cima, né, a água gelada, ou também na caldeira, né? Ao lado da caldeira, com chapas já, né? Imagina a temperatura, as pessoas... E alguns locais onde era o esgoto, né? Você ficava ali dentro da água no esgoto, né? Então essa era a condição que essas pessoas, né, tinham. E fazer esse debate, né, que não se limita só ao Raul Soares, mas sim a um período que a gente não pode permitir que retorne, é a gente dizer que a cidade ela tem que reparar, né? Ela precisa reparar historicamente, né? E uma das questões levantadas é que isso seja uma matéria dentro das escolas, né? Que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam que foi a ditadura, que ela existiu, né? Que a ditadura militar ela não foi infelizmente, como um vereador disse, né? Foi a luta contra o comunismo, que não houve, né? O período, a ditadura, né? Como foi dito. E a gente não pode que caia no esquecimento. O próprio vereador Cacá fez um relato, né, de quando ele estava na Comissão da Verdade, era uma comissão na Câmara. Ele, né? Evaldo, vereador Evaldo. Eu acho que é o Banha também. O Banha emocionado, inclusive. Sim, e ali eles disseram que era, assim, os relatos terríveis, né? Então, essa foi uma audiência justamente para a gente frisar a necessidade do município, né, enquanto Estado, né, proporcionar políticas públicas que né, digam o que aconteceu, né, o que não pode voltar a acontecer. E aí eu vou citar muito rápido o projeto que não passou na Câmara, né, para que houvesse a proibição de homenagear ditadores e escravagistas em Santos. O projeto não passou. É triste porque Guarujá conseguiu aprovar esse projeto, né? Guarujá aprovou o projeto e Santos, né, que diz que é pioneiro, né, que é protagonista nas lutas, não fez o seu dever de casa, né? Então a gente infelizmente vai padecer mais um tempo até que a gente consiga uma consciência minimamente coletiva dentro desses espaços como a Câmara, o Executivo, para que a gente consiga entender que a gente precisa contar a verdadeira história, mas sem dar homenagem àqueles que torturaram, que lucraram com a venda de negros escravizados, né, que dizimaram povos. E aí a gente precisa contar a verdadeira história. Exatamente. Inclusive, pegando esse gancho, né, primeiro acho que a questão está aí entra essa questão da realidade virtual, né, você permitir que as pessoas, pode ser no Parque Valongo mesmo, tem até, se alguém quiser resgatar, lá na Globoplay, tem uma matéria da Paula Araújo, que na época era da TV Tribuna, ela levou, isso foi a questão há 10 anos atrás exatamente, ela levou, já está na Globo News, e ela levou um médico, se não me engano, um médico americano, se não me engano, eu acho que ele tinha nascido no Brasil, mas foi para os Estados Unidos, enfim, eu não me lembro exatamente a história, e eles se reencontraram nessa sessão da Câmara há 10 anos atrás, e ele foi lá no local, de longe ele vendo do outro ângulo, né? Sim. Onde ele ficou durante o navio Raul Soares. Hoje, com a realidade ampliada, o que acontece ali já no memorial da população japonesa, dos imigrantes japoneses ali no emissário, também acontece ali perto do canal 5, se não me engano, que está os destroços daquela embarcação, né? Fazer alguma coisa, no mínimo, para as pessoas verem aqui, efetivamente, uma página triste da nossa história. E aí, voltando a falar também dessas mudanças, só conseguiu uma vitória, só conseguiu mudança do nome, de uma rua, Comendador Neto, que simbolicamente fica atrás do Museu Pelé, que também a simbologia, né, talvez o negro que fez mais sucesso no mundo, né? Sim. Pelo Anísio José da Costa, que eu contei para meus alunos, né, ele até os 110 anos, ele trabalhou até os 108 anos, morreu aos 110 anos, e a filha dele está viva, completou 100 anos, questão de
Um mês atrás, 5 de março, exatamente um mês atrás, né, 100 anos, está vivo. Sim. Mora aqui perto, inclusive, mora aqui na Rua Liberdade, né, foi capa da Folha de São Paulo, enfim. É uma pessoa, assim, a gente não conhece, mas é uma pessoa doce e certamente é a última, eu ouso dizer que é a última filha de escravos, né, nas Américas, pelo menos, assim, pela idade, ele foi pai, acho que pai dela com 90 e poucos anos, enfim. Ele teve vários outros filhos depois dos 90 anos. Sim. Realmente o seu Anísio era fantástico nesse sentido, trabalhou até os 108 anos. O que representa a simbologia, vereadora? Porque demoraram um pouquinho, colocaram a placa agora, né? Demorou um pouquinho. Depois de muita cobrança. Mas saiu. Parece algo menos importante, né? Talvez até porque vira uma coisa muito banal a troca de nome de rua, né? Às vezes, para você ter alguma vantagem com algum grupo, algo do tipo, você troca, mas nesse caso era uma questão de reparação mesmo, de justiça. O Comendador Neto, ele era uma pessoa, um comerciante, ele era dono ali da Frontaria Azulejada, e ele era um grande comerciante, ele foi vereador em Santos, né? Mas ele comercializava negros escravizados, né? Então, ele mesmo após a proibição, né, ele continuava vendendo negros escravizados. Então, na placa constava Comendador Neto, filantropo, né, comerciante e vereador. Então não tem como a gente dizer que uma pessoa que vende negros escravizados porque fazia alguma doação ou outra na cidade, alguma caridade, ele possa ter uma homenagem, ser colocado como um grande filantropo, né? Não dá. E ali a gente teve essa ideia de mudar durante uma caminhada histórica que tem o projeto Mochilando, e ali a gente parou naquele local e surgiu ali nada como, né, a gente fazer a história acontecer, né, e homenageando alguém cuja família está aqui, né, em Santos, e a Dona Helena aí fazendo 100 anos. Então a gente fez, né, a mudança, né, houve um consenso, né, na Câmara para que isso acontecesse. Sim. E aí começaram, né, as cobranças para que houvesse a mudança, mas que houvesse uma homenagem do próprio executivo a essa família, né, porque foram pessoas que resistiram, né, que fizeram com que a Santos, né, que dizia Santos da Liberdade e da Caridade, existisse. Infelizmente isso não aconteceu, né? Não houve nenhuma iniciativa do governo, e agora, né, no próximo domingo, eu acho que dia 13, se eu não estou enganado, eu vou confirmar aqui, a gente vai fazer, né, uma homenagem, isso mesmo, homenagem na Travessa a partir das 10 horas da manhã, um mandato com diversos movimentos, né, vários movimentos sociais ligados ao movimento negro. E a gente vai fazer essa homenagem, né, com a Dona Helena, toda a família, né, do senhor Anísio naquele espaço. São todos aqui em Santos ou não? Estão espalhados? Espalhados, né, mas uma Eles grande parte virão para poder participar. Que Se eu não legal. estou enganada, até uma sobrinha dela do Recife esse programa esteve aqui nos 100 anos, né, e virá para cá para poder participar dessa homenagem. Então eu deixo aqui o convite, né, para quem puder participar, né? Então, nesse domingo, ali na Travessa, né? Atrás ali do Museu Pelé, a partir das 10 horas, a gente vai fazer essa homenagem. E é simbólico. Eu convido até o prefeito. Sim, é simbólico também. Caso ele tenha também, a oportunidade, né, de comparecer, será muito bem-vindo. Tem a Secretaria de Igualdade Racial também, sim. né? É importante também. E estará presente, já confirmaram. É simbólico ali, porque justamente atrás, entre o Arcos do Valongo e o Museu Pelé, os fundos do Museu Pelé, sim, acesso muitas vezes ali por causa do acesso até para cortar caminho, para não pegar aquela área, um pequeno trecho ali da Avenida Portuária ali também, que é outra questão também que a gente tem, a questão do porto, né? Haja programa, hein? Muitos programas, felizmente a gente tem limitação do tempo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos aqui no último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O
maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do BocNews no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do BocNews no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do BocNews. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foco de hoje, trazendo como convidada a vereadora Débora Camilo, do PSOL. Está aí a vereadora mais votada de Santos. A gente está falando vários assuntos importantes e, é claro, estamos em abril, mês da conscientização, né? Tivemos, inclusive no final de semana, um grande movimento Sim. aí nesse sentido, né? O tempo ajudou, né? Que bom que ajudou também o tempo para a gente ter aí pais, crianças, enfim, sobre o autismo. E a vereadora tem vários projetos, inclusive tramitando na Câmara, sobre, por exemplo, a questão da alimentação seletiva, que, para quem não sabe, né? Muitas crianças com TEA, elas têm essa questão de só comem, por exemplo, produtos de uma determinada cor. Sim. Né? Amarelo, vermelho, enfim. E há uma preocupação, porque às vezes algumas crianças ficam sem comer porque Sim. a determinação nutricional não bate com o anseio daquela Sim. criança. Como lidar com isso? Como é que estão os projetos? Você tem vários projetos nessa linha Sim. também, nessa área de educação. A gente tem conversado muito com essa comunidade, né? Uma comunidade grande na nossa cidade, e que tem uma atuação, né, forte. É só a gente ver como que foi a caminhada Exatamente. No último domingo, né? Cada ano aumenta, né? São pessoas que atuam, mas que ainda precisam lutar para que sejam minimamente garantidos os direitos, né, dos seus filhos, dos seus familiares. Esse é um projeto que a gente, eu entendo como algo fundamental, até porque uma criança que passa 5 dias a semana dentro da escola, agora com o período integral, e ela não ter condições de consumir aquilo que ela necessita, é algo que vai acarretar no desenvolvimento físico, mental, no desenvolvimento escolar, né? E quando a gente fala da alimentação seletiva, não só do que vai no prato daquela criança, mas também os produtos que ela pode consumir. A gente sabe que tem crianças que têm problemas com o leite, né, por conta da lactose, por conta de determinadas questões, e isso precisa ser observado não só para as crianças de inclusão, mas para as crianças típicas e atípicas. Exatamente. A gente precisa que todas criança celíaca, que isso você pode ter. Então, essas realidades, elas precisam ser atendidas, né? Porque a gente está falando de crianças que passam praticamente o dia todo dentro da escola. E, infelizmente, a gente não tem conseguido êxito nisso, porque há, né, diversos entraves. Um deles é o fato de a maioria das escolas hoje terem as cozinhas terceirizadas. E você não tem um acesso fácil a essas cozinhas, as merendeiras. Então, você terceirizou isso, vem uma empresa e presta o serviço para aquela escola. E a diretora, a professora, uma coordenadora, uma supervisora, ela não pode diretamente conversar com aquelas cozinheiras, aquelas trabalhadoras, para que elas modifiquem algo. Então, imagine, você está dentro de uma escola, você conhece a realidade, e em algum momento você não pode ali dialogar com aquelas pessoas. Você precisa procurar a supervisora, a nutricionista da empresa, para que depois ela comunique, né? Então, a nutricionista da prefeitura não tem
responsabilidade, não tem acesso com os profissionais? Ela pode orientar, mas ela precisa... Quem determina é a empresa. A empresa. Mesmo então, ela nutricionista da empresa. Ela teria que conversar diretamente com os profissionais da empresa para que elas reportassem na cozinha, né? Então, esse é um problema... Uma burocracia. Total. E nas escolas em que a cozinha é da própria escola, você não tem essa dificuldade. E isso eu vou em várias escolas e a gente percebe, né? A diretora conversando com as trabalhadoras e ali orientando, porque às vezes vem, a partir do momento que você descobre, né, que seu filho tem determinada condição, você já pode ir direto na escola e conversar, e aí você vai lá e já conversa diretamente com a cozinha. Isso não acontece quando é terceirizado. Então, assim, são coisas que parecem simples, mas que têm um impacto total na vida das crianças, como em geral, né? Então, são projetos que visam justamente melhorar a condição, né, dessas crianças e que tem um impacto imenso, tanto para a vida das crianças quanto para as famílias. A gente está falando de uma cidade que não conta com terapia suficiente, né? A gente sabe que existem filas com centenas de pessoas, de crianças, para o atendimento na clínica escola, por exemplo, né? Não conseguem terapia, não conseguem ter acesso aos CAPs. Muitas vezes a gente está com um caso em que há, né, o encaminhamento tanto do pediatra quanto do psiquiatra para o CAPs, e o CAPs está avaliando ainda, né, se a criança vai ou não ter o atendimento, só que já é uma criança que é acompanhada pelo CAPS, só que muda a chefia, muda a forma de trabalho. Então é uma criança que está passando por diversos problemas e interferindo na vida da família, que precisa se adequar. Então, assim, são questões que a gente não precisaria passar ou fazer a família passar, né? Então, questões simples, né, que poderiam melhorar a condição de vida. O acesso às escolas com o PAI. A gente não tem um número de país, né? Não tem, não está ainda suficiente. Também foi uma área que foi terceirizada, né? Era feito pelos professores da própria rede e agora foi terceirizado. Houve muito questionamento também da qualificação desses países. Porque agora você pode ter uma pessoa com ensino médio atuando, então você não precisa... O compromisso é que prioridade é quem tem ensino superior. Sim, mas o valor pago também às vezes não vai. Atraente. Um salário mínimo, né? Então você não vai pagar um profissional qualificado por um salário mínimo. Nem ensino médio está querendo trabalhar, porque é um trabalho desgastante. Sim. E é um trabalho que necessita muito preparo. Então você não pode achar que qualquer pessoa, né, sem uma qualificação, sem um compromisso, vai ter condições de fazer um trabalho que deveria ser feito por uma PAI, né? Então Santos ainda esbarra em todas essas dificuldades, né? Não há um trabalho que eu diga-se efetivo para que a gente consiga garantir o direito dessas pessoas, não só das crianças, né? A gente, há uns anos, nós fizemos uma audiência pública falando sobre os adultos, né, com TEA, porque parece que faz 18 anos a pessoa deixa de acabou ser... E a gente tem várias varinha mágica, assim. Que uma das grandes preocupações, principalmente dos pais e mães, é o que vai acontecer com essa criança quando os pais falecerem, né? E você não tem um trabalho dentro do município para isso, né, para essas pessoas. Então, a gente tem que avançar muito ainda. Exatamente, o senhor comentou muito bem isso, né? Você tinha, por exemplo, ainda que a ideia fosse, muitas vezes hoje houve uma mudança, mas o antigo Carmelita, né, que era para as crianças especiais, mas você dava oportunidade para eles pelo menos terem uma perspectiva de empregabilidade, sim, né? Sim. Tinha oficinas lá dentro, né? Tinha uma série de questões. Tudo bem, hoje você pode até discutir, mas talvez, e aí, essa criança vai evoluindo, enquanto a criança tem todas as discussões sim. são voltadas para as crianças, mas quando cresce, parece que desaparece o problema, e não é, o problema existe, e aí você tem muitos indo para a rua. Sim. Sim. Em situação de rua, né? É porque você não tem, às vezes a família não tem estrutura e a gente tem um número grande de famílias em vulnerabilidade com essa realidade. Então são pessoas que muitas vezes são assistidas pelo LOAS, então ganham um salário mínimo, não pode, o pai ou a mãe não podem trabalhar, né? Então ela se dedica e não tem acesso, né, a terapia,
quando necessita de medicamento, aos medicamentos, não consegue uma escola que esteja adequada para recebê-lo. A gente tem casos ainda que a criança está em adaptação já há 2 meses. Né? Então a criança fica 3 horas na escola e sai. Né? Nem toda criança para o ensino integral, nem toda criança também se enquadra, né? Cada caso é um caso. Às vezes é melhor fazer uma terapia no contraturno do que você ficar o dia todo. E a maioria necessita da terapia no contraturno. Às vezes o ensino integral para determinadas crianças é incompatível, porque a criança ela vai a irritabilidade dela, porque não é... E muitas vezes a realidade da escola não permite que ela permaneça. Talvez ela tenha até possibilidade de ficar, mas aí a direção, né, por avaliar que ela vai ficar sem um mediador, né, o pai ir na parte da tarde ou na parte da manhã, faz o diálogo com as mães para que elas deixem somente um período. E existe, né, local em que eles pedem para a mãe ficar na escola porque não tem acompanhante. Então, assim, essa é a realidade de Santos. Eu não estou falando de uma cidade vizinha. Certo. É a realidade de Santos, que não tem profissional para essas crianças e, às vezes, a mãe precisa ficar na escola para que o filho acesse o direito à educação. A senhora também já está chegando no final. A senhora também bateu muito no mandato anterior a questão do enfrentamento à violência sexual, né? Que é o serviço CRAS, né? CRAS é o CRA. É o Paiva. Paiva. Que tanta sigla. É o Paiva. Melhorou a situação? Porque realmente estava preocupante, né? A gente, infelizmente, é uma realidade, crescimento do número de casos de violência, né? Se não me engano, chegaram a ter mais de 40 vítimas na ocasião. Crianças, né? E melhorou esse cenário, a estrutura? Melhorou. A estrutura mudou o local, né? O Paivas ele era feito numa sala praticamente desse tamanho, onde era feito atendimento à vítima e à família, e não tinha quantidade de trabalhadores suficientes, né? Então a chefia por vezes fazia a triagem, mas não podia dar continuidade porque não tinha gente suficiente, então havia uma fila de espera imensa, sem condições de atendimento. E não tinha nem triagem dessas crianças, só para a gente entender. Então, você não sabe nem o que a criança passou, ela só tem uma fila de espera. Então, hoje está no local... nas condições que determina, com possibilidade de sigilo, né, e tem um número maior de pessoas, né, então o atendimento tem sido feito. Ainda não, né, da forma que deveria, porque você precisa de mais RH, né, mas minimamente as pessoas que ali estão conseguem fazer o trabalho, porque a gente pensa somente no atendimento, que é importantíssimo, a pessoa que é atendida, mas o trabalhador também, né? O trabalhador ele se frustra porque ele não consegue exercer o trabalho. E eu fico imaginando num local onde você atende crianças, né, adolescentes, vítimas de violência sexual, e que você não consegue dar uma resposta, né, para aquela situação. E isso faz com que os trabalhadores se adoeçam, né, eles adoecem, né? Então, agora você consegue ter, né, minimamente esse trabalho. É claro que recentemente a gente teve um debate sobre, né, o que a gente colocou aqui, sobre a questão do debate em sexualidade dentro das escolas, que é justamente para que a gente consegue enxergar, né, e que aquela criança está passando por um momento de violência, porque às vezes é na escola que ela entende o que está se passando, que ela entende que a violência, que ela está sofrendo uma violência, que ela vai procurar ajuda, né? Então você acaba descobrindo dentro da escola que aquela criança está passando por uma situação de violência. Então a gente também precisa avançar, né? Hoje a gente tem uma estrutura, mas ainda necessita melhorar o RH, mas a gente precisa avançar para que as crianças entendam que o processo que talvez ele esteja passando é um processo de violência. Exatamente, é um tema importantíssimo, né? E aí a gente passa daí também outros temas importantes, né? Explosão. Aí pegando o gancho que o senhor falou da educação em sexualidade, Santos, infelizmente, é uma das cidades líderes em caso de sífilis, por exemplo. Né? A gente tem especialmente meninas na região central da cidade, né? Áreas periféricas, né? E muitas vezes sem qualquer tipo de informação. Essa sexualidade, a gente não pode também fechar os olhos para uma realidade, é uma realidade, né? Enfim. E o que fazer para que... pouco se discute isso, né? Na questão da saúde pública, né? Enfim, a gente está aqui o espaço justamente para falar sobre esse tema. Vereadora, chegamos ao fim
A gente agradece muito passa muito rápido, né? Só moradora do Macuco, sim. Expectativa ali também para as obras do túnel, né? Parece que agora vão começar algumas reformas ali, algumas melhorias ali, eu né? espero que isso seja algo que aponte para que não haverá desapropriação, né? Eu espero muito que a obra ocorra, mas sem as desapropriações que a gente tanto teme, porque é um projeto que contemplaria, né, a questão social. 60 moradias nesse Isso, momento. seriam, mas há o projeto da SPA, né, que não teria nenhuma desapropriação de nenhuma residência, né? Então, a gente espera, nem residência nem comércio, né? Então, a gente espera que seja esse o projeto colocado em prática. Vamos aguardar. Isso já é outra história. Tem o STS 10, uma série disso. Você tem que vir mais vezes aqui. Por favor, né? por favor. E tem a data da entrega da medalha de honra? Dia 26 de maio, às 19 horas. 26 de maio, às 19 horas. Então, a entrega da medalha de honra do senhor Osmar, na Câmara de Santos, Osmar Alves de Campos Golegan, trabalhador portuário aí, que, né, sofreu 92 anos, ele está hoje, né? E contar um pouco da nossa história. Importante, volto a dizer, importante relembrar aí, infelizmente, porque os erros do passado para não se repetirem, não só no presente, mas no futuro. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Muito obrigado também. Obrigado a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pode assistir o programa a qualquer momento em nossas redes sociais. E lembrando, reprise 3 horas da tarde na TV com Santos, 5 horas da tarde na TV com Santos, e no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.